execute every motherfucking last one of you! Ok, hoje nós estamos aqui com uma das revelações da nossa Assembleia, primeiro mandato, deputado de primeiro mandato, um jovem deputado, com uma história familiar da política alagoana. Não sei se é irmão, acho que é seu tio, Vladimir, né? Tio. Seu tio, Vladimir, o pai, o ministro Guilherme Palmeira, ex-governador, várias vezes governador, e o Rui Palmeira, posso chamar assim, deputado? Claro. Que pode ser senhor, excelência, né? O Rui Palmeira veio surpreender a todos nós que estamos assim mal acostumados com os jovens na política, que têm nos trazido sempre grandes decepções, como exemplos de outros filhos de políticos que só nos faz fazer vergonha no cenário nacional. Deputados de primeiro mandato que já foram cassados, estão afastados, não foram cassados ainda, mas foram afastados, e surpreendentemente envolvidos em marcas, em operações da Polícia Federal, e o Rui está aí provando que não é por ser jovem que o jovem seja irresponsável. Deputado, como é que o senhor está se sentindo nesse clima que está sendo colocado na Assembleia durante essa gestão, esse mandato, com afastamento de deputados renomados e com grande votação, com grande representatividade, mas envolvidos em escândalos de desvio de dinheiro, comprovadamente desviaram o dinheiro? Você está agora participando de uma Assembleia com vários deputados inexpressivos da forma de representação popular, deputados que têm 200, 300 votos. Como é que o senhor está se sentindo representando o povo alagoano numa situação caótica dessa, que nós passamos agora quase 10 dias, talvez uma semana, com a Assembleia fechada, que isso é uma coisa inexplicável e não sei se aconteceu em outro estado do país, uma situação dessa, situação vergonhosa dessa. É verdade. Primeiramente, obrigado pelo convite, com satisfação estar com vocês aqui no Cafofo da Notícia. Bom, na verdade, você disse tudo aí, é uma legislatura caótica, né, que nós vivemos, mas não deixa de ser uma legislatura histórica pelos acontecimentos que vieram à tona a partir da Operação Taturana. Porque não é de hoje que o Parlamento alagoano está desmoralizado. Nós sabíamos que algumas pessoas amealhavam verdadeiras fortunas, né, viraram os novos ricos de Alagoas, né, fortunas incalculáveis, e todo mundo sabia que esse dinheiro não era lícito, saía de algum lugar. E a Operação Taturana só veio para comprovar que essas pessoas, parte delas, retiravam muito dinheiro público, dinheiro da Assembleia Legislativa Estadual. É uma situação insolúvel, porque hoje nós não temos uma solução definitiva para o caso. Exatamente, continua a Assembleia se arrastando, porque no momento que teve a grande oportunidade, com o advento da Taturana, com o afastamento dos deputados envolvidos, a Assembleia tinha uma grande chance, né, de tomar algumas atitudes e caminhar junto à sociedade. Por exemplo, a redução do Dodécimo, que ainda é altíssimo, mas os deputados acharam por bem arquivar o pedido de redução do Dodécimo e as coisas, muita coisa continua como antes, lamentavelmente. Mas essa imoralidade do Dodécimo tem a cumplicidade do governador. Mas o governador naquele momento encaminhou um projeto reduzindo o Dodécimo no início do ano de 2008. Mas a Assembleia achou por bem arquivar sem ao menos discutir. Era uma matéria que merecia uma discussão por parte do Parlamento. No mínimo uma discussão, e vamos ver onde é que poderia reduzir. Os deputados, infelizmente, arquivaram sumariamente esse projeto. Mas quando o governador mandou o projeto, ainda estavam os deputados que foram afastados? Ou já estavam afastados quando veio o projeto? Foi encaminhado o projeto? Não tenho certeza. Acredito que eles ainda estavam. Nós tivemos depoimentos, entrevistas que fizemos com
deputados que assumiram agora, sem essa representatividade, que isso me traz um desgosto muito grande de ver um Estado com quase 1.800.000 votos, né, que hoje é o Estado de Alagoas, e temos ali sentado, eu estava agora presenciando o depoimento de um deles, com 200 votos, 300 votos, fazendo projetos ridículos, discutindo situações hilárias, e eu vejo uma pessoa séria como o senhor ter de ficar engolindo o sapo ali e ouvindo aquela baboseira e aquela incompetência desses deputados inexpressivos. E continua a mesma coisa, não mudou em nada, né? Eles nos desmentiram quando nós afirmamos que eles ganhavam 140 mil reais e eles disseram, foram contundentes em dizer que não, isso não acontece, nós estamos recebendo o nosso salário e mais 60 mil para o gabinete. E o Dudu Albuquerque deu uma declaração afirmando que todos os deputados estão recebendo acima de 140 mil reais. Quer dizer, o Castelo, o pastor, o senhor, o outro estão recebendo. Esse dinheiro, vocês estão recebendo esse dinheiro? Não. E quem está recebendo esse dinheiro? O que acontece é que o gabinete do deputado estadual, todo ele, você coloca aí verba indenizatória, salário bruto, somado ao valor para a contratação de assessores, dá 99 mil reais. O deputado não recebe 99 mil reais. Se tiver deputado que desvirtua essas verbas e usa de forma irregular, é outra questão. Mas o valor do gabinete hoje é de 99 mil reais. Como na Câmara Federal, por exemplo, o valor do gabinete da Câmara, lá a variação por conta de passagem aérea, o menor da Câmara Federal é 117 mil reais. E você não diz que um deputado federal ganha 117 mil reais. Mas hoje nós estamos tendo uma discussão em âmbito nacional com relação às notas dessas despesas de gabinete. Esse problema aqui em Alagoas, já foi levantada essa questão? Já está havendo alguma iniciativa de alguns parlamentares para que essas contas sejam transparentes, essas notas fiscais de despesa dos gabinetes sejam conhecidas de todos nós? Olha, nós levantamos no ano passado, o deputado Júlio e eu, que era das atitudes para mostrar que a Assembleia estaria caminhando no que pensa a sociedade, seria baixar os valores de verba de gabinete, de verba de assessoria, mas nós fomos voto vencido. Nós levantamos essa proposta, sobretudo de reduzir a verba indenizatória, mas lamentavelmente quem controla e da onde devem partir esses projetos administrativos é sempre da mesa diretora. E não houve a concordância para que esse projeto fosse à frente. A questão também da votação, da cassação dos deputados afastados. Por que o PT não assinou essa cassação? Que seria um voto importante para que realmente fosse definida a situação da Assembleia de Alagoas. Veja bem, irmão, eu no meu caso, eu não assinei também aquele pedido. Porque no meu entendimento, a Constituição Federal e Estadual dizem que esse pedido tem que partir tem que sair de um partido para a mesa diretora e não de um grupo de deputados. E os deputados suplentes naquele momento, acredito que mais para mostrar serviço, eles vieram com um requerimento assinado por eles, pedindo para assinar. Olha, deixa eu analisar, eu acho que não pode, a Constituição é assim, a minha opinião é essa, mas em nenhum momento eles chegaram, então vamos discutir, você acha que eles vão conversar com nossos advogados para explicar a nossa versão disso aqui? Simplesmente, na mesma hora, foram e protocolaram aquele documento. Eu entendi por mim naquele momento no assinado, porque eu entendi que ele não estava na forma regimentar e constitucional. E assim também entenderam, acredito eu, os deputados do PT. Mas por que o partido, qual é o seu partido? PR. Por que o seu partido não assinou esse pedido de cassação? Bom, no meu caso, eu fui eleito pelo PRONA. Houve uma fusão partidária com o PL e criou-se esse PR, o Partido da República. Quer dizer, eu estou num partido sem querer, na verdade. Eu nunca participei da executiva do partido, não participei de diretório, nunca participei de uma reunião partidária, nunca participei do programa do partido, na televisão, nas rádios. Enfim, eu sou uma figura deslocada no partido. Eu nunca tive participação direta
dentro do PR, inclusive estou tentando sair do partido, porque no meu caso haveria justa causa por conta da fusão partidária, que o TSE, naquela determinação das questões de filiações partidárias, a perda em mandato, determinou que há justa causa. Seria o meu caso. Então, no meu partido eu não tenho qualquer participação junto à presidência dele no estado de Alagoas. Eu sou uma figura deslocada, estou tentando, inclusive, um meio jurídico para desligar desse partido. Mas, deputado, existe ideologia partidária? Os nossos partidos existem ideologia? Você acredita na esquerda? Você acredita nessa direita, nessa esquerda? Você acredita que o PMDB, o PSDB, o PR, o PT, o PV, o PMDB, sei lá, esses P's todos têm ideologias diferenciadas e que você consiga seguir e tenha um amor a essa ideologia e acompanhe fielmente a ideologia do partido? Não é fácil, mas quando o PT chegou ao poder, ele disse que isso começou a haver uma mutação, pessoal. Quando o PT chegou ao poder, alguns partidos que eram de centro-direita começaram, na verdade, eram fisiológicos e diziam de centro-direita, começaram e fazem hoje parte da base aliada do PT. Então, o PT também saiu um pouco da esquerda para fazer uma aliança com esses partidos, que eram, inclusive, o PP, que é o antigo PDS, mas o PT também se deslocou um pouco para o centro. E essas questões ideológicas são realmente bastante complexas, sobretudo no nosso estado, né? Você vê que em outros estados, você vai para Pernambuco, o PT é forte, tem um grupo lá que acompanha o governador Marcelo Tella, tem um grupo do Albano Franco, do João Marcos. Agora Pernambuco é um grupo do Jairo Vasconcelos, um grupo do Eduardo Campos, um grupo do PT. Em Alagoas, isso na última década foi esfacelado. É o cada um por si. Os deputados que estavam aqui na Assembleia nessa última década chegavam na véspera da eleição, todos migravam para uma legenda de aluguel. Na última delas foi o PMN, todos eles iam, formavam o chamado chapão e era o Deus nos acuda. Se salva quem puder, mas você conseguia ali de 15, você elegia 11, 12, 10, enfim, você conseguia. A ideologia foi praticamente pulverizada aqui no estado de Alagoas. Ideologicamente, deputado, qual seria o partido que o senhor se sentiria melhor? Olha, é difícil te dizer, ó. Eu estou tentando deixar o PR, tive já convites do Democrata, do PPS, do PV, do PSDB, mas não tomei qualquer atitude, porque primeiro eu entendo que eu tenho que conseguir uma forma de deixar o PR para aí sim partir para ideologicamente falando, qual seria a legenda? Se eu fosse dizer ideologicamente, eu diria que eu seria talvez social-democrata, um político de centro, enfim, eu não seria nem direita nem esquerda, ou talvez um social-democrata, enfim, mas são coisas, como você disse, que no país foram se apagando e aqui a Alagoas foi pulverizado nessa última década. O Zé Costa, na última entrevista, ele fez comigo essa semana, ele vai pedir afastamento do PMDB por vergonha de participar, e ele é um dos fundadores do MDB. Quer dizer, um cara que tem história, está saindo. O que você acha do senador Renan Calheiros? É um modelo para você? De político brasileiro? O senador Renan Calheiros, o próprio PMDB, nos últimos anos também aconteceu houve um inchaço do partido e eles deixaram de lado o ideológico e passaram a valorizar mais o fisiológico. O PMDB, o antigo MDB, transformou-se, como nós vemos aí nas entrevistas de Jairo Vasconcelos e Pedro Simão, que são MDBistas históricos. O PMDB que não lança nem candidato a presidente da República, não tem interesse. Hoje o PMDB é uma banda votará em Dilma, outra em Serra, mas no fim das contas, me parece que o PMDB, quem tiver no poder, o PMDB chega junto. Enfim, houve As declarações do Jairo Vasconcelos para com os membros do PMDB foram bastante contundentes e as acusações são gravíssimas. Transformou o partido num botequim, numa banca de negócio. O Renan Calheiros hoje está escolhendo os cargos e prefere
abrir mão de alguns cargos políticos para administrar verbas públicas de um valor muito maior do que haveria se fosse ocupar o cargo político. E isso é política, meu deputado? Infelizmente, há essa, por exemplo, o PMDB é uma briga grande com o PT para tomar conta do fundo de pensão de Furna, do chamado Real Grandeza, que movimenta mais de R$1 bilhão. E essas coisas são realmente questões lamentáveis. São 2 bilhões. 2 bilhões. É muito dinheiro, mas politicamente o que é que você ganha administrando um fundo de pensão? Então são questões realmente, alguns pontos-chave, alguns casos, acredito que deveria haver uma grande mudança e teriam que ser pessoas concursadas, de carreira, para não haver esse... Você acha que o Renan Calheiros ele conseguiu amortecer a vontade do Collor em se candidatar a governador, com esse cargo que ele deu de mão beijada com as benesses do Sarney, com a aprovação do Lula, né? Porque hoje o Collor está dominando uma verba fenomenal, enorme, e está com o projeto do PAC na mão para a autopromoção, e agora essa semana ele fez o meia-culpa dele, né, com relação à poupança, está querendo mudar a imagem. O Collor é um candidato ideal para voltar a ter chance para o governo do Estado? Olha, eu acho que o quadro ainda é um tanto quanto nebuloso a 2010. Não sabemos quem seriam os candidatos. O governador Kelvin Vilela está no poder, seria um candidato natural, mas ainda não há uma decisão. Tem o prefeito Cícero Almeida, né, reeleito e muito bem cotado em pesquisa, mas o prefeito Cícero Almeida teria que renunciar à prefeitura para concorrer. Então o senador Fernando Collor, que com o apoio do Renan seria um candidato forte, o próprio Renan Calheiros, a vereadora, né, a senadora Luiza Helena, que a tendência é que vá ao Senado, mas seria também uma forte candidata ao governo. Então são vários, diria, pré-candidatos, né, que não são na verdade ainda candidatos, mas que o quadro é um tanto quanto nebuloso, mas 2010 vai começar a se decidir no segundo semestre. Você está caminhando para a Câmara Federal? Olha, bom, mas também não estou 100% decidido, mas é bastante complicado permanecer aqui na Assembleia com essa configuração aí da Assembleia. Você vem para cá diariamente angustiado, não é um lugar onde me sinto confortável. Ficamos aqui, muitas vezes deixamos de debater questões de interesse do Estado para estar brigando por questões internas. A Assembleia é fechada, a Assembleia não paga 13º a alguns servidores, a Assembleia paga uma gratificação irregular, e nós temos, obviamente, na nossa situação de oposição, nós temos que cobrar esse posicionamento. Essa auditoria que iniciou há 5 meses, ninguém sabe o resultado dessa auditoria. Foi pago R$500 mil por uma auditoria, ninguém sabe o resultado até agora. Eu gostaria de estar num lugar que pudesse ser mais até profícuo para a população. Infelizmente a gente fica nessas questões internas e as coisas não andam aqui. Então acho que hoje seria muito difícil a minha permanência na Assembleia. Você tem uma pergunta, você? Tenho. Deputado Rui, em conversa com o deputado Judson Cabral, ele nos revelou que é difícil a posição dele, a posição de uma pessoa ser honesta, porque ele é cobrado constantemente, as pessoas perguntam diretamente: Judson, quando é que você vai escorregar? Judson, quando é que você vai cometer a primeira? Enfim, quer dizer, cobrando que ele também seja corrupto. O senhor passa por isso também? Também, de vez em quando a cobrança nesse sentido, as pessoas falam, porque o Rui começou agora, mas se tivesse há mais tempo, sempre tem esse tipo de pessoas, mas como o Valmar disse... O senhor chegou a ter um cheque na mão, não foi? Exato. Para isso, vários deputados do primeiro mandato foram iniciados. Eu acho que se a pessoa é correta, tem um posicionamento honesto, diz que com um dia ou 10 anos você se
Se você for desonesto, no primeiro dia você vai entrar já para tentar meter a mão mesmo. Acredito que é mais ou menos por aí. Mas obviamente sempre tem pessoas que jogam, né, mal intencionadas, que tentam jogam esse tipo até de piada. Deputado Rui, em 1986 o ex-prefeito Newton Simões ele elegeu-se deputado estadual no voto de urna, voto manual. E em 1990 todo mundo ficou sabendo que ele foi garfado, que ele ganhou nas urnas, mas ele não era interessante para a Assembleia Legislativa. O senhor hoje, se o voto fosse no papel, será que o senhor se elegeria hoje? Reelegeria? Olha, era realmente uma questão que a questão do voto na cédula, todo mundo sabia que havia inclusive por algum período, conivência da própria justiça eleitoral, né? Pessoas de dentro da justiça eleitoral, eram coniventes e havia os interesses políticos de determinado grupo. Então, a pessoa que não interessava a eles, como você colocou do Newton Simões, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, e os caras simplesmente garfavam, aí sumia a urna, né? Falta uma urna com a votação, aí aparecia um deputado de determinada cidade com votação de governador naquela urna, a urna sumiu, voltava com 100 votos com o deputado numa urna. Acho que se fosse nesse sistema era difícil, mais difícil. Deputado, como é que o senhor trata o seu reduto? O senhor tem reduto? Na verdade não, mas eu acho que seria hoje a nossa capital, né? Seria Maceió. Exatamente como o Nelson falou, que onde há mais o voto de opinião, mas também nas outras cidades. Eu tenho viajado pelo interior e sempre é uma receptividade muito boa das pessoas. As pessoas no interior do estado, inclusive, têm acompanhado todo esse. Algumas pessoas se enganam quando acham que as pessoas não estão acompanhando, as pessoas acompanham. Quando eu chego e faço a visita à escola, à faculdade, sempre há muitos questionamentos das pessoas e acredito que como base maior seria Maceió. Acredito que o estado como um todo, primeiro pela história do meu pai, que na eleição passada dos 102 municípios eu só não tive voto em 5. Tinha voto, parecia um voto 10, 100, 50 votos, que algumas cidades que eu nem tive a oportunidade de estar e apareceu aqueles votos, mas obviamente pela história do meu pai naquele momento. Acredito que agora a gente já tem uma identidade própria. Acredito que poderemos ter uma grande votação em Maceió e no restante do estado. Você é um exemplo de legislador de uma posição política, mas até quando você vai continuar assim? Até quando? É difícil resistir a tanta corrupção, tanta bandidagem. Como é que o senhor estava ali sentado e na outra ponta estava assistindo o ferro? Dá para segurar uma dessa, para aguentar uma dessa? Pois é, já disse, é um incômodo grande, né, estar aqui na Assembleia. Para mim é angustiante. Tá? Mas lá no Congresso Nacional é pior, lá tem muito mais do que aqui. Tem, mas acredito que a situação pelo menos é mais diluída, são mais de 500 deputados e há pessoas boas e pessoas ruins, vai estar em todo segmento. Acredito que pior do que a nossa Assembleia, o Congresso não é. Mas essa presença do Cícero Ferro não é uma afronta a todos vocês? Sem dúvidas, o deputado Cícero Ferro tenta nessas vindas dele à Assembleia intimidar, apenas de intimidação. Mas o interessante, deputado, que todos nós sabemos disso, quem tem um pouquinho mais de informação sabe que isso é um gesto de intimidação. Mas o funcionário da Assembleia dá a ordem do dia para ele, serve um cafezinho, serve água e dá a ordem do dia para ele, como ele estivesse ali cumprindo o papel de deputado. Está caracterizada a função dele de deputado ali. E é acompanhado de companheiros que conversam com ele, sentam ao lado dele, discutem, conversam, é filmado junto com ele, ele lê a pauta do dia, né, a ordem do dia, ele está lá acompanhando, mas... É porque há uma questão de interpretação, porque o segundo regimento, nosso regimento interno, os ex-deputados podem participar das sessões. Pode ter direito a voto, palavra, etc. Mas ele já teve palavra, ele já falou. Teve a palavra e naquele momento eu levantei uma questão de ordem, conversei com o presidente da casa e relatei. Na minha opinião, a mesa diretora acaba de incorrer em crime de desobediência. Mas a mesa diretora é completamente domesticada. Muito, o nosso muito. Presidente é o zero à esquerda. Só lamento
foram eleitos por vocês. Sem meu voto. Eu votei nulo, não votei nessa mesa. Houve eleição há 15 dias atrás, nossa posição, e tentamos... E o mais engraçado é que os suplentes que assumiram votaram. Estão com Parte deles votaram e elegeram essa mesa. Né? Exatamente. Nós tentamos, inclusive, viabilizar uma candidatura que fosse o deputado Judson, eu, enfim. Mas houve uma posição, nós com os suplentes iríamos a 9, né? Precisaríamos de 14, seria uma luta dura, mas se tivéssemos 9 firmes, poderíamos passar a conversar com alguns deputados que tenham real interesse. Essa conversa seria em que nível? Nós tentamos conversar, mas sentimos uma posição muito vacilante. Alguns suplentes não conseguiam ser nem 9. Medo de intimidação? Não, questão de dinheiro. Ou negociados? Tanto que no dia da eleição ficou combinado que votaríamos nulo, nós, a chamada oposição à mesa e os suplentes, na verdade tivemos, eram para ser 8 e foram só 6 votos nulos. 2 votaram na mesa diretora. O deputado, voltando ao assunto dos cheques, o que você fez com os cheques? Esses cheques eram referentes à chamada GAP, né? Gratificação de Apoio Parlamentar. Eu recebi durante 3 meses esses cheques, não descontei nenhum deles. Quando os deputados aqui descobriram, a mesa diretora ficava furiosa, né? Obviamente que eu não iria utilizar aqueles valores, no entendimento era totalmente ilegal. E houve uma pressão para devolver aqueles cheques, eu disse que não devolveria. Tirei cópia desses cheques e devolvi os originais rasgados. E quando fui prestar depoimento na condição de testemunha, a Polícia Federal levei as cópias e disse como é, por que recebi. Esclareci que eu recebi como uma forma de proteção, de escudo, aqueles 3 meses ali. Eu recebi aqueles cheques, se eu dissesse simplesmente para mim, não abro mão, não quero, eu desconfiava que eles poderiam usar os servidores do meu gabinete como laranja deles, como o delegado Jander Vieira, à época, me mostrou as gravações e efetivamente aconteceu isso. Mesmo depois de eu ter devolvido esses cheques rasgados, nos outros meses os deputados passaram a usar essa gata com os nomes dos servidores do meu gabinete. Ficou configurado, eu acredito que também está nos autos aí da Polícia Federal. E eles continuam burlando a lei, roubando? Eu não sei se continuam, quero crer que não. Se tiverem, seria uma surpresa bastante desagradável para todos nós. Mas o primeiro passo para a corrupção é a falta de transparência. E essa mesa é totalmente obscura. Nós não temos acesso a nenhum número de como se gastam os valores da Assembleia. Só quem sabe são os deputados da mesa diretora. Não existia um processo, o CIAF, né? O CIAF que o governo criou no tempo do Ronaldo Alves, CIAFEM. Existe? Está funcionando isso? Não, nós não temos. Mas isso está funcionando em algum lugar? Acesso a alguns órgãos, né? Secretaria da Fazenda, funciona. Mas nós não temos essa ação. Vocês deveriam ter como congressista nacional, todos eles têm a senha do CIAFEM e acompanham os gastos do governo federal como um todo. Exato. No nosso caso, nós não temos. E o governo estadual? Nunca se fez tanto por Alagoas. O que está sendo feito tanto por Alagoas que a gente fica assim, se perguntando, o que é isso? Aonde está sendo feito tudo isso? Nós temos um depoimento aqui do Dom Silva que relata fatos escabrosos acontecidos na unidade de emergência do hospital, enfim, nas outras repartições, a fábrica de remédio que desapareceu, sumiu, o Lifal, né? Desapareceu o Lifal, assim como fumaça. E nós temos um secretário de Agricultura que está respondendo o processo, está iniciado uma operação Taturana, está exercendo o poder como não tivesse acontecido nada. O governador praticamente é um cúmplice de uma pessoa que está respondendo um processo e tem ele junto dele fazendo reuniões e compartilhando a verba da Secretaria de Agricultura. E os deputados também não falam nada, não vi um depoimento nem do senhor com relação a esta situação
que é inconveniente para o governador e para o Estado. Né? E como é que o senhor vê o nosso governador Teotônio Vilela? Olha, acho que o governador primeiro recebeu o Estado numa situação caótica, uma situação lamentável. Porque você, quando houve a transição governamental, passaram para o atual governo que havia uma dívida de 50 milhões, o resto está pagando. E na verdade eram 500 milhões. E você recebe um engano simples, né? De 450 milhões de. Mas foi uma questão de zero, né? Você recebeu um Estado, você esperando que a coisa era ruim, mas era 10 vezes pior do que se esperava. Para enxugar uma máquina dessa, uma dívida desse tamanho para um Estado como o nosso, falta tudo, carente de tudo. Você assumiu um governo totalmente. Você pega polícia, saúde, educação, tudo sucateado. Tudo. É muito difícil você continua sucateado. Continua. Nós temos aí exemplo aí de escola, alunos sem carteira para sentar. Tem vários casos. Quer dizer, a merenda escolar, a questão do ProJovem, recursos federais que não chegam a Alagoas, com incompetência de falta de projetos, né? Uma ampliação de uma via agora para a Barra de São Miguel, que eu passei ontem por lá, que ali não vai acontecer tão cedo, aquilo ali é uma grande armação, um elemento de propaganda para 2010 provavelmente, mas pelo movimento das máquinas, e são poucas as máquinas que estão ali, que nem se movimentam, né? Mexeram na terra, na areia. O que é isso? O senhor apoia o governador Teotônio Vilela? Mas aquilo ali, 2010, se o negócio não andar, vai ser um tiro no pé, né? Ele vai ter, o governo tem que fazer aquela duplicação andar. Pelo menos o trecho da Barra até o Francês tem que estar pronto. Senão não adianta você ter marketing agora e em 2010 não ter a conclusão desse trecho, vai ser um tiro no pé. E o que se fez tanto em Alagoas? O senhor sabe dizer? Olha, eu acho que foi tentar reconstruir a situação caótica. Mas é muito difícil. Não havia qualquer tipo de planejamento. Hoje nós podemos, que eu acho positivo, por exemplo, o trabalho do secretário Luiz Otávio, junto à parte de desenvolvimento social. Veio que algumas empresas se instalaram em Alagoas há 15, 20 anos não recebiam uma empresa. Eu tive a oportunidade, a inauguração da Fiabesa, uma empresa de filmes plásticos em Marechal Deodoro, que já está gerando 300 empregos diretos. A Baldu, quer dizer, uma fábrica de reconhecimento nacional, né, de produção de biscoitos, de bolos, vai se instalar, já está com o terreno pronto na cidade de Rio Largo, outras indústrias da cadeia plástica estão se instalando. Quer dizer, eu acho que passa a credibilidade para essas pessoas estarem dentro do Estado. Mas a situação era muito complicada. Você há 20 anos não havia o mínimo de planejamento do Estado. As coisas estão começando bem devagar, na verdade, mas acredito que estão indo com eixo. Nós estamos começando devagar demais, né? Eu também acho. Faz tempo, né? Faz tempo que a coisa está caminhando em passos lentos. São mais de 20 anos de o interessante é um pouquinho, o interessante é que já na área de comércio está havendo um desenvolvimento exagerado, exacerbado de shopping. Agora vai ser construído um shopping que diz que vai gerar 20 mil empregos. O shopping Guatemi está ampliando uma área, né? Está se criando para se vender. Onde que não se gera emprego, o salário é baixo, a remuneração paga pelo Estado é insuficiente para manter o mínimo do funcionário de viver, mas o comércio inexplicavelmente está se desenvolvendo. Então está vindo esse dinheiro. Dizem, a mesma questão do supermercado que eu ouço. O supermercado? Muitos supermercados, as pessoas hoje falam que há uma injeção de muito dinheiro por conta dos programas sociais do governo federal. Quer dizer, a camada mais pobre, né, que recebe o Bolsa Família, enfim, eles teriam hoje condições de ir ao supermercado, fazer as compras. Pelo menos uma das versões que eu tenho ouvido é essa. Eu não sei, não entendo, não sou economista, não poderia te dizer com profundidade. Mas isso, você chamou a atenção agora de um ponto, isso que o senhor acabou de falar agora, é um crime eleitoral, porque é o mesmo crime que
vários prefeitos perderam o mandato de distribuir cesta básica. Porque a Bolsa Família é uma cesta básica distribuída todo ano, durante os 8 anos do governo Lula, ele está comprando voto, distribuindo a Bolsa Família. Né? Eu acredito que esses programas já havia no governo Fernando Henrique, o Bolsa Escola, agora com o Bolsa Família, acredito que para a população mais carente é algo bastante importante, mas deveria haver, primeiro, mais critério, né, acompanhamento dessas famílias. Eu estava lendo outro dia na Folha de São Paulo, que é um programa para quem recebe Bolsa Família e quer fazer um ensino técnico para tentar um emprego. Menos de 1% das pessoas tem interesse. Você já é um comodismo naquela pessoa. Você tinha que criar metas. No primeiro ano vai receber aqui, no segundo ano a gente vai diminuindo, o seu filho vai fazer um curso técnico, enfim, qualquer área. Até você sair, até você conseguir caminhar com as próprias pernas. Você simplesmente dá o dinheiro, não dá oportunidade daquela pessoa crescer em qualquer segmento, realmente eu acho que é falho, bastante falho. A trajetória política do Cícero Almeida, que não é um político profissional, será que ele tem força e condições de chegar em 2010 nesse pique que ele está agora? Ou ele vai ser boicotado pelo grupo de políticos que não gosta de amadores exercendo cargo público? Não, eu acredito que Cícero Almeida hoje é um nome muito forte, inclusive para o próprio governo do Estado em 2010. A votação dele foi a maior votação nas capitais, 80% dos votos na reeleição. Eu acho que dá uma força muito grande para o Cícero Almeida para uma possível disputa pelo governo. Ele tem um grupo, ele é do PP, tem uma série de partidos que o apoia, que acredito que teriam todo o interesse, porque ele teria chance real de vitória. Mas a grande questão é que o Cícero Almeida teria que renunciar. E 6 meses antes do pleito, 8 meses, não tenho certeza, ele teria que renunciar à prefeitura e seria candidato. Caso ele não fosse eleito, ele não volta, ele renunciou à prefeitura. Então eu acho que ele vai ter que medir muito bem as consequências dessa candidatura ou não ao governo do Estado. Tem alguma pergunta, senhor? O senhor deputado Rui, o senhor comprou alguma fazenda já, adquiriu um imóvel depois foi deputado? Não, nem fazenda, nem casa de praia, nem carro de luxo. Mas tinha gente aqui que realmente era... Tem umas mágicas aí, alguns políticos novos aí, que da noite pro dia enricam, hoje são fazendeiros, tem tanta coisa. Que mágica é essa, deputado? A mágica foi desvendada pela Polícia Federal, né? Que foi a Operação Taturana. Mas continuam fazendo. Os novos ricos de Alagoas. Tinha alguns que eram patrimônio de usineiro, né? Cidadão com várias fazendas, casa de praia, carros, enfim, um patrimônio absurdo, como você disse, de uma hora para outra. Se continuam fazendo, temos que cobrar da Polícia Federal. É o que já tem, da Receita Federal. Da própria Receita, porque esses bens têm que estar no nome de alguém. Né? Mas eu questionei o Dr. Luna, superintendente da Polícia Federal, que eu achava que os deputados, outros políticos aí, estavam encarando a Polícia Federal como guarda municipal. Porque está aí nos olhos de todo mundo, eles continuam fazendo, a gente sabe. Alagoas é pequena, é um estado pequeno, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, a gente sabe, de boca a boca. A gente sabe que o fulano e tal, o prefeito, o deputado, o fulano e tal, comprou fazenda, portanto, de que ele comprou. E por aí vai, fica por isso mesmo. Tem empregado doméstico aí que tem 4 fazendas. E são os respeitados. Tem empregado doméstico que tem 4 fazendas. Tem apartamento no Beira-Mar. E tem um deputado suplente que está visitando a concessionária da Mitsubishi, já vendo o preço de caminhonete. Imagina o seu carro. Imagina uma Ford. O senhor tem família, o senhor tem tradição, o senhor é formado em alguma coisa? Direito, só advogado. Advogado? Ele já exerceu, exerce? Não. Eu tinha feito em 2005 a pós-graduação em Direito Tributário. Logo depois eu fui passar um período de estudo na Austrália. Quando retornei já foi no início de 2006 que foi para a campanha. Eu fiquei em dúvida se eu viria, se não viria, enfim, se eu ia me dedicar mais à profissão, mais a aprender inglês, a me aprofundar nas ciências jurídicas, mas
a veia política foi mais forte e eu vim para cá para me candidatar. O Vladimir, como é que está? Tá bem, parece que, acredito que deva ser candidato a deputado federal em 2010 pelo PT do Rio de Janeiro. O Vladimir, porque o Gabeira surpreendeu a todos nós, foi muito bom, torci demais, foi na última, cabeça por cabeça, né? Uma grande votação, né? Com o Eduardo Paes, que venceu com apoio muito forte do governador Sérgio Cabral. Exato. Então o Gabeira foi realmente uma O Gabeira surpresa, uma grande eu votação. estive conversando com ele na semana passada e provavelmente será o futuro senador do Rio de Janeiro. Né, a votação É uma votação boa. credencia para Pois é. tal. E o seu pai, como é que está? Tá bem, tudo certo. Tá lá Seu em pai está Brasília. aposentado, Tá aposentado. está morando em Brasília. Exatamente. Está em apartamento funcional ou não? É? Tá bom? Não. Porque agora o escândalo agora tá. A coisa tá um absurda, É né? verdade. Até o nosso Sarney, o presidente do Senado, ofereceu a casa Emprestado, né? emprestou a casa dele para fazer orgia, festa e tudo bancado pelo Senado. Como é que o senhor vê isso? Isso dá para continuar assim? Esse país vai para frente, esse país vai ter um futuro promissor, com tanta corrupção, com tanta pessoas irresponsáveis no poder? Muita coisa tem que mudar, né, Roberto? Essa questão que você levantou dos apartamentos funcionais, nós moramos em Brasília há muitos anos no apartamento do Senado Federal e nós vimos que vários apartamentos ficavam vazios e a Câmara e o Senado pagavam auxílio moradia para o deputado morar em flat. Você tendo ali uma série de apartamentos vazios, se deteriorando ali com o tempo e não eram ocupados, e você chegar a pagar. Por que não cortar esse auxílio e dizer para o cidadão, vocês têm aqui a opção do apartamento funcional. Ou mora aí, se quiser morar em outro lugar, por sua conta, para forçar essas pessoas a ocuparem esses apartamentos que estão se deteriorando, se acabando, e as pessoas não se atentam para a gravidade dessas coisas. Deputado, pessoal, vamos encerrar. Tem mais alguma coisa? Deputado Rui, eu gostaria de voltar ao assunto da Assembleia Legislativa e fazer uma pergunta. O duodécimo da Assembleia se reformou esse prédio, se gastou uma fortuna. O dinheiro saiu do duodécimo. Acabou a reforma, tá? E com a reboca miúda aqui na Assembleia, todo mundo está sabendo que hoje existe e sobra. Para onde é que está indo esse dinheiro? Então, senhor, a reforma ano passado gastaram R$ 1.500.000. A compra de imóveis, mais R$ 500.000, 2 milhões. A auditoria, mais 600 mil, 2.600.000. Compra de computadores, eu não sei qual foi o valor, mas Cadê o computador? o frigir dos ovos, não. Eu não recebi, não. Tem mais o computador aqui. E aonde estão esse computador? Não tenho notícia. Então, são quase 3 milhões, né, reforma, auditoria, parará, que foram gastos com o duodécimo da Assembleia, com esse mesmo valor. Quer dizer, todo mundo sabe que tem dinheiro sobrando. Eu já falei com os deputados, já dei declarações na imprensa, que seria o momento, a mesa diretora mostrar, está aqui. Temos aqui, por exemplo, se for o valor 2 milhões que foram gastos em reforma, móvel, computador, etc., vamos devolver para o Executivo, não receber esse valor que o Executivo aplique, por exemplo, segurança pública. Pelo menos pagar o que deve aos funcionários, porque férias tem umas 10 que não pagam. E não pagam e acabou. E continua sendo descontado mês a mês, né? Tem lá um adicional de férias, mas não pagam há 10 anos. Não pagam nada, o que devem uma fortuna. Os funcionários Muita não pagam gente, nada. vários servidores comissionados não receberam o 13º, referente ao ano passado. Exatamente. Então, O senhor recebeu alguma explicação do Fernando Toledo com relação a essa semana de paralisação? Por que ele parou? Por que ele fechou? Ele levou a chave, fechou? os argumentos é que havia uma insegurança muito grande, tanto jurídica quanto até insegurança no local. Mudou o que essa segurança para abrir agora? Absolutamente nada. Aquilo ali foi uma grande desculpa utilizada pela mesa diretora e, na verdade, eles queriam, o sonho deles é que os deputados afastados retornem, saem os suplentes e voltam os afastados para eles tocarem as coisas normalmente. Na verdade, eles estavam ganhando tempo para ver se o Supremo Tribunal Federal, nesse meio tempo, iria emitir qualquer, avaliar qualquer recurso impetrado pelos deputados afastados para eles voltarem. Na verdade, eles
tentaram ganhar tempo, né, para a volta dos afastados. Inclusive o Fernando Toledo, no dia, na semana daquele movimento popular, que não era bem popular, que eu mesmo estive numa reunião e fiquei decepcionado com a reunião, Comitê contra o Crime, MSCC, parece coisa de presídio, MSCC, né? É Movimento Social contra a Corrupção e a Criminalidade. Que é uma roubada, negociar também lá, fizeram uma manifestaçãozinha aí, o Fernando Toledo se mandou, foi para Miami, porque Miami é o lugar mais medíocre para você ir. Ele podia ir para a Grécia, podia procurar um lugar mais cultural para visitar, mas ele foi para Miami, largou a coisa aqui, uma desmoralização. E o que você acha desse movimento? Isso tem futuro? Esse movimento, o senhor não participa disso, né? Porque eu não vi o senhor lá, e eu só vi um deputado medíocre lá, o único que estava sobressaindo lá foram duas personalidades, uma que passou 1 minuto e meio, que foi o Tutmete, que foi lá dizer que estava fora, que não queria participar, né? E o Júdice, que foi lá ver, deu um depoimento e saiu também, e ficaram esses, eu não sei nem como classificar, eu fico tão indignado como cidadão, porque eu voto e não consigo eleger ninguém. Eu não votei no senhor, eu não votei no senhor. Você não votou no Castelo, não? Eu não votei no senhor, mas o que eu votei também não foi eleito também. Eu não consigo eleger ninguém. E quando eu vejo um cara, um cidadão, não sei lá o que eu posso chamar uma figura daquela, com 200 e eu falo 280, ele fala, não, foi 286, como se tivesse uma diferença enorme, entendeu? Me representar, eu fico indignado, meu irmão. Eu fico indignado. Eu acredito que é. Eu falei isso para ele, eu não estou falando para você não, eu falei para ele na frente Não, dele. imagino. Realmente não há representatividade, mas é melhor o de 286 do que o de 50 mil que fez o que fez. E todos nós sabemos. Concordo com você. Então ali é uma opção. Quem você escolhe? Entre os dois, é melhor de 100, 200 votos do que o que teve 50 mil e todos nós sabemos que é um cidadão. O 50 mil devia estar preso já na penitenciária e tal, e que não vai, né? E esse 200 não devia estar na Assembleia, né? Porque esse problema de proporcionalidade é uma vergonha também. Eu acho que tem que ser por voto. O cara teve 50 mil votos, o segundo deputado mais votado deveria assumir. Tem o cara que tem 5 mil não assume, o de 280 assume. Isso essa reforma política tem que ser feita. Do jeito que está, não dá. O Enéas elegeu o deputado federal por 145. Mas não é pior o senador sem voto? Senador sem voto é uma vergonha, né? Isso é outra vergonha. Eu acho que é uma cara de pau o cara assumir o Senado sem ter um voto e dizer que está me representando. Eu fico indignado. Eu encontrei um dia ele no supermercado, no Palato, e falei para ele como que ele tinha a cara de pau de dizer que era meu representante. Ele falou, mas é a justiça, é a lei, mas a lei são eles, são vocês que fazem. E parece que quem faz a lei faz para se beneficiar de um crime que venha cometer no futuro. Essa é a ideia que eu tenho da lei, né? Foi o que o Pedro Lula falou, né? Quem faz a lei é o cara que está pretendendo cometer o crime. Então ele já faz a lei para beneficiar ele. Muitas vezes acontece, né? Como a imunidade parlamentar não tem o menor sentido haver imunidade para homicídio, para peculato, para crimes contra a administração pública. A imunidade, quando foi criada, né, o intuito dela era proteger pelos possíveis crimes de palavra, que você está no palácio, você pode ali ofender alguém, enfim, você estava protegido, porque estava exercendo sua função. Agora, o cidadão usar uma imunidade parlamentar, que mandou matar, porque roubou, é um absurdo. E você sabe que eu falei com ele no supermercado, já para chatear ele, porque ele disse que ele tem ódio de alguém dizer para ele que ele é senador sem voto. Ele fica irado, né? Eu não sei porquê, né? Ele devia assumir o caso dele, né? Diga aí, deputado Rui, se o senhor fosse presidente da Assembleia hoje, o senhor acha que o senhor conseguiria moralizar essa casa? Nossa luta é ser para isso, não tem a menor dúvida.
Se ia conseguir, eu não sei, porque a reação ia ser fortíssima. Há muita gente interessada para que o status quo se mantenha. Será que caçaria o senhor? Você que é funcionário daqui, não sabe o que podia acontecer, né? Mas pode ter certeza que nossa intenção era, à frente dessa casa, mudar as coisas totalmente. Né? Ele continua, no mínimo, totalmente desorganizado. Você não pagar 13º a servidor, seja ele comissionado ou não, mas alguns servidores não receberam, não tiveram seu 13º para gastar no Natal, não tiveram no Carnaval, e se bobear, chega a Páscoa e esse servidor não recebe o 13º. Os procuradores também não tiveram o salário cortado, não foi isso? Mas isso é questão com o Agripino, né? É questão judicial. É judicial. O senhor sabe quantos funcionários tem a Assembleia? São 1000 e pouco. 1000 e pouco, tem 300 aposentados e 900 efetivos. Mas que trabalham são 300 e alguma coisa, né, Nelson? E os mortos, falecidos, enterrados? Você está vendo aí, os que estão trabalhando muito. Está vendo o recadastramento. Nós cobramos ontem, mais uma vez, do presidente Fernando Toledo, o resultado. Porque tem gente que nesse recadastramento ficou configurado, porque o cidadão que entrou aqui antes de 88 é efetivo. E aí detectaram alguns casos que se o cidadão tivesse entrado naquele ano, 83, 84, para justificar que ele era efetivo, ele deveria naquele momento ter 6 anos de idade. E o presidente não suspendeu esse salário até hoje, salário de 8, 10 mil reais. Meu senhor, o cara entrou na Assembleia com 6 anos. O pessoal muito precoce. Tem coisa mais cabeluda. Isso é uma vergonha. Quando isso tem coisa mais a cara de pau desse sujeito. O pior é a mesa diretora não suspender esse Não, salário. é uma canalice. Quero de cara canalice. Se o cidadão achar que está certo, que obviamente não está, vá para a justiça. Vá pra Mas justiça. obviamente na hora era para ser. O cara é cúmplice. O presidente está sendo Uma cúmplice. fraude notória. E deputado Rui, o que é que o senhor acha dos funcionários que não literalmente, não sabem nem o caminho da Assembleia, recebem integralmente, tá, todos os meses tem sua mesada, porque isso é uma mesada, e fica por isso mesmo. E a Assembleia, cada dia que passa, ela estimula mais o funcionário a não trabalhar. Você não pode dizer que os trabalhadores que realmente trabalham, eles comparecem porque não tem o que fazer na Assembleia. Você conta dele quem faz alguma coisa aqui, porque isso foi proporcionado pelos deputados. E cada dia eles proporcionam mais. Tá? Funcionário que não trabalha e acabou. Você agora os outros moram A fora. Assembleia, você conhece melhor que eu, que é servidor efetivo da casa, é um caos total. Administrativamente. Você entrou de 6 anos? As coisas não funcionam. Tem concurso. Entrou de concurso. Deputado, nós estamos tendo um apoio muito grande da Folha de São Paulo, do Estadão, do Arnaldo Ferreira, do SBT, do Jornal da Bahia, da Tarde, em Salvador, o Diário em Pernambuco. A gente está tendo uma repercussão boa das nossas entrevistas. Eu poderia pedir ao senhor que nos fornecesse com o seu. Eu acho que o senhor tem direito de ter essa informação, de repassar para a gente esses funcionários que entraram na Assembleia com 6 anos, com 5, 6 anos. Mas quem recebeu essa informação foi o Dr. Pintilon. Eu não sei os nomes dessas pessoas. O presidente não sabe? Ele não foi ele? Deve saber, porque houve recadastramento. Você não pode pedir, não é direito Ele seu. não vai receber, né? Mas eu conversava outro dia com o Dr. Pintilon e ele disse que sabia. Tem aqui funcionários de 6 anos. É uma boa para saber dele se alguma medida está sendo providenciada. Que vai acredito que ele deva saber. Mas no caso do presidente da Assembleia saber que uma pessoa efetivamente foi admitida na Assembleia com 6 anos de idade e ele continua pagando esse sujeito, ele é cúmplice dessa imoralidade, desse crime, dessa corrupção, desse estelionato. Sem dúvida. Não? E o senhor, como deputado, não pode denunciar ele por isso? Olha, publicamente? Afinal, quem está denunciando, o senhor já está denunciando agora, né? Agora eu queria que o senhor, desculpa ter a petulância de pedir isso, de ir lá e no plenário pedir a ele a relação dos funcionários que ele paga, que entraram na Assembleia com 6 anos de idade. Mas já pedi tanta coisa aqui, irmão, é difícil ser atendido. Eu já fiz requerimento solicitando informação da Assembleia, não chega nada. A famosa faixa preta não
Vamos a ele. Mas nós vamos ter uma conversa com ele, está marcada uma entrevista com ele. Nos passou. A Neide, a secretária dele, Neide, ou Nailza, Neide, né? Eu estou com o telefone dela, é uma boa pergunta que eu vou fazer para ele. Não É é? interessante. Saber por que não foram suspensos, porque esse recadastramento, qual é o resultado prático, né, que nós não sabemos até agora. Esse recadastramento é histórico, de 2 em 2 anos, de ano em ano, eles fazem, né? Eles fazem uma laje. Participei de mais de 5. Eu já soube que tinha 3.000 funcionários, a Assembleia já chegou a um ponto de ter 3.000. É mais. Né? O Mendes de Barro falou pra gente uma vez isso, né? Mais de 3.000, 4.000, eu acho. Saber do Mendes de Barro também, se ele não pode fazer uma ação contra o Fernando Toledo com relação a isso, que eu acho que isso, ele é cúmplice. Né? A mesa toda é cúmplice. Né? Quem é o diretor financeiro disso aqui? Diretor financeiro é Nailton Felizardo, né? É profissional? Ele é concursado? Ele não é funcionário da casa, não. E como é que se nomeia o diretor financeiro da A Assembleia? mesa diretora que tem esse livre provimento e exoneração da mesa. Vocês estão recebendo ali pelo Bradesco? Bradesco. Mas o Bradesco já nos comunicou Que vai sai fora. encerrar porque. Essa sujeira eles não querem se meter. Eles já estão cheios de problema e querem sair fora. Exatamente. Aí vai para o Banco do Brasil. Tá no Rui, vou contar um fato aqui da Assembleia, como funcionário antigo, que teve uma certa mesa aqui que o presidente e o primeiro secretário, durante inclusive uma campanha política, eles confiscaram, ou melhor, vou falar popular, eles botaram literalmente no bolso a metade do salário de cada funcionário, e o sindicato na época deu parte desse presidente, desse primeiro secretário, na delegacia de roubos e furtos. Não sei se o senhor sabia desse Não fato. sabia, né? Nunca prosperou. Não, ficou por isso mesmo, nós perdemos o dinheiro. Estava metade do dinheiro nosso no bolso. É assim a Assembleia, a nossa Assembleia. Infelizmente, a realidade de alguns anos para cá, né, é o caos total administrativo e caos moral. Né? Então, chega a um ponto que o servidor é totalmente massacrado aqui. E o interessante é que um ambiente tão corrupto, tão sujo, tão cheio de mazelas, né, exige que o senhor vista um terno e gravata e que o funcionário use gravata. Como se eles Como fizessem se o caráter de fizesse alguém. o caráter de uma pessoa. Não é estranho o negócio desse, não é? Mas, deputado, olha, eu estou aqui com a maior satisfação e foi um prazer imenso conhecê-lo. Já tinha ouvido falar do senhor muito bem. Né? E, para mim, sempre filho de político era um problema, né? Porque você vai passar de pai para filho. O Diogo Gaia aí é um exemplo para mim, que eu fiquei. Esse Maurício Tavares é outra vergonha. Qual é o outro que entrou aí também? Dudu. Maurício Quintela. Maurício Quintela também está no. Maurício está no rabo também? No Delito. Um monte de garoto novo que torna-se um inútil profissional da política, né, que entra para roubar, e o senhor se destacou de uma maneira exemplar, surpreendendo a todos nós com a dignidade de que o Brasil precisa dos políticos, nós precisamos de pessoas assim. Então, quantos anos o senhor tem? 32. 32. Tem um futuro brilhante. Muito obrigado. Tomara que o senhor se mantenha nessa trincheira. Obrigado. E vamos ver se na próxima eleição, com certeza, terá meu voto para a Câmara Federal. Esse você vai ter, certo? Esse você vai ter, tá bom? Ele já sabe que tem também, né? É? Já declarei o meu há muito tempo. Já tem outro voto? O Geraldo também vai votar em você. Você conseguiu aqui já 3 votos garantidos, e a minha admiração, porque eu digo isso com toda a certeza, que eu não falo isso com qualquer um, não. Eu detono todo mundo, as pessoas me conhecem, não gostam de mim, porque eu falo, eu denuncio, e isso que eu estou falando para o senhor, eu vou ter a oportunidade de encontrar com o Fernando, né? Eu tenho horror de chamar as pessoas de doutor, porque todo mundo é doutor nessa terra aqui, sem ter doutorado. Né? Isso é uma outra zona. Que eu fico, doutor João Lira. João Lira é doutor de quê, meu? Né? E todo mundo só chama o cara de doutor. Eu fico horrorizado com isso.
Agora tem um caso que eu vou contar aqui que é interessante. Um dia no programa de rádio, eu já brigava com o Arnaldo Ferreira, porque o Arnaldo Ferreira, como o Ricardo Mota, só chama todo mundo doutor. Aí eu perguntei para o Ricardo disse que era para manter, entendeu, a não intimidade com o entrevistado. Então, doutor para cá, doutor para lá, e eu estava discutindo com o Arnaldo, e o Arnaldo começou a falar, chamar o cara de doutor, eu parei a entrevista no meio e falei, ô Arnaldo, você está chamando o cara de doutor por quê? Aí eu falei, o senhor é doutor? Ele, não tem doutorado, doutor. Daí aquela confusão toda, e a entrevista parou e ficou eu e o Arnaldo discutindo isso na TV Alagoas, no programa Mão em Contramão. E o próximo entrevistado era o Zé Vanderlei, o hoje vice-governador. Entrou... Esse doutor? Não, aí que tá. Aí o comercial veio, o Vanderlei, chamei o comercial, o Vanderlei, o cara saiu da mesa já constrangido, puto da vida, né? Aí o Vanderlei chegou e falou, olha, Falmar, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou médico cirurgião, eu não sou doutor. Por favor, me poupe. Entendeu? Porque o Zé Vanderlei não é doutor. O Zé Vanderlei é médico cirurgião. Quer dizer, não é qualquer um que é doutor. É verdade. Mas aí eu me dei mal no outro programa com o Arnaldo, que eu fui querer falar com o senhor Adilson, né? E pedi à secretária, liguei para a secretária, o telefone entrava na hora do ar. Para a secretária, o senhor Adilson está? Aí ela falou, não, o doutor Adilson. Eu falei, não, senhora, eu quero falar com o Adilson. Ele está? O doutor Adilson? Senhora, por favor, o Adilson está? O senhor quer falar com o doutor Adilson? Por favor, senhora, ele está? O doutor Adilson está? Por favor, chame. Aí, lá vem o cara, entendeu? Quem fala? Doutor Adilson. Eu falei, mas o senhor é doutor de quê? O senhor fez doutorado aonde? O senhor se formou? O senhor é formado em quê? Ele falou, vamos lá, você vai me desculpar, mas dessa vez eu ouço sempre o seu programa, mas você se deu mal dessa vez. Isso era meu pai, mais uma vez você está enganado, meu pai é analfabeto, minha mãe, mais que meu pai, infelizmente, o escrivão era analfabeto também. E minha mãe e meu pai tinham um sonho de ter um filho, e esse filho, ele queria de qualquer maneira que fosse doutor. Eu sou semi-analfabeto, que eu não concluí o primeiro grau. Sei ler e escrever, falo mal porcamente, certo? Mas o meu nome, infelizmente, é doutor, e não é Adilson, é Adilson, porque o escrivão é analfabeto também, e escreveu meu nome errado. Então eu quero que você me chame de doutor Adilson, porque o meu nome é doutor. Tem que chamar mesmo. E aí foi uma risada geral, nós rimos muito, e a entrevista perdeu o sentido, porque eu não parava de rir. Entendeu? Eu pedi desculpa a ele, continuei a rir, e ficamos rindo dentro do estúdio, e não conseguimos entrevistar o cara. E ficou para outro dia a entrevista com o doutor Adilson, que virou meu amigo. Mas é isso aí. E eu queria agradecer a sua paciência, o prazer foi meu, e estou muito contente de estar com o senhor, e espero que nós tenhamos muito boas notícias vindo da Assembleia por sua parte, com denúncias contundentes e projetos que produzam o desenvolvimento da nossa terra e promovam o trabalho e dê saúde e educação para o nosso povo. Muito obrigado. Estou à disposição. Prazer. Um abraço para o seu pai, para o seu irmão, que eu também sou um grande amigo dele, conheço ele há muito tempo, desde o tempo da Revolução. Nós fomos o seu tio, e desde o tempo da Revolução nós estivemos juntos no Rio. Bacana. E você só tem uma história brilhante na sua família de comportamento político exemplar. Bacana. Muito obrigado.